muito bem recebido, fiquei lá muitos dias até. E agora ele vem aí mostrar as novidades que aconteceu lá, ao vivo e a cores. Fique à vontade, viu, meu mano? Tentamos engordar o pastor de vocês um pouquinho, acho que conseguimos. Voltou com 5 quilos a mais aí. Amanhã a gente foi visitar famílias de plantadores de igrejas que caminham conosco, servos e servas do Senhor, que se mudaram para plantar igrejas em povoados rurais. E cada casa que a gente chegava tinha queijo de coalho, tinha biscoito, tinha café, tinha bolo. E o pastor Ailton comia de tudo, né, pastor? Porque não pode se negar a comer no sertão. Tem que comer o que os irmãos ofertarem, com muita alegria. E no final tinha uma galinha, né? Foi uma manhã bem... Uma casa que a gente chegou e disse, essa casa aqui a gente só vai tomar um cafezinho, não vamos comer. Quando entramos na casa, o nosso colega missionário estava assando um queijo de coalho que ele conseguiu na queijeira, bem novinho, e estava no ponto o queijo assim, e cada vez que a gente comia um pedaço, ele colocava outro no nosso prato. Não conseguimos engordar o pastor Ailton um pouquinho, né, essa façanha. Meus irmãos, é uma honra, um privilégio estar com vocês aqui essa manhã. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo, eu quis muito estar com vocês. E é esse o sentimento que eu tenho em relação à Igreja da Penha. Eu quis muito estar com vocês. As passagens que eu usei para estar aqui, para você ter uma ideia, eram de março do ano passado. E devido ao cenário pandêmico que nós temos enfrentado, fomos postergando. Mas pela misericórdia do Senhor e pela soberania do Senhor, aprove a Deus que pudéssemos ter esse tempo hoje. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela fidelidade de vocês como igreja, pelo apoio, pelas orações, pelo cuidado, por todo o suporte que vocês têm dispensado à nossa família e ministério missionário lá no Nordeste. Muito obrigado porque vocês têm ido conosco, seja para as favelas, para as comunidades mais vulneráveis, urbanas, seja para as áreas rurais, na plantação de igrejas, seja no encorajamento de pastores e líderes, vocês estão indo conosco. Amém? Essa obra não seria possível sem a fidelidade e o apoio e as orações de vocês. Então, muito obrigado, porque juntos nós estamos avançando na missão de Deus. Temos aí 2 vídeos rapidinhos que eu queria partilhar com vocês. Nossa visão é ter igrejas saudáveis trabalhando juntas
Aleluia. Esse é um pequeno vídeo que fala um pouco do nosso trabalho na Missão Aleph. Nós temos atuado em 3 frentes, principalmente. Primeiro, na capacitação, na mobilização, no treinamento de pastores e líderes. Esse é um dos nossos projetos, o Congresso Aleph, para pastores e líderes. Não só para pastores e líderes, para toda a igreja, para todo aquele que deseja participar da missão de Deus. Ano passado, a gente tinha 565 participantes de 19 estados do Brasil e de outros 6 países do mundo. Esse ano o congresso é totalmente online. Ele acontece de 14 a 16 de outubro, começa numa quinta-noite, prossegue na sexta-noite, tarde e noite, se você puder ver à tarde, se não puder ver à tarde, ver depois, vai ficar gravado. Sexta-noite, sábado, tarde e noite. Será um tempo especial, muito marcante. E nós temos a alegria de contar com convidados muito especiais, por exemplo, Dr. Chris Wright, que é o maior missiólogo hoje do mundo, estudioso de missões, né? E possivelmente um dos 3 ou 4 maiores estudiosos do Antigo Testamento no mundo inteiro. Então ele vai estar conosco esse ano, partilhando a palavra de Deus. O pastor Michael Gorin, que é uma autoridade, autor de muitos livros importantes, como A Missão da Igreja Hoje, Introdução à Cosmovisão Cristã e muitos outros, um missiólogo muito importante, canadense, vai estar também esse ano conosco. O Harold Segura, que é o diretor de reflexão bíblica e teológica da Visão Mundial em toda a América Latina, ele é colombiano, pastor colombiano, vai participar também conosco. O Mac Pierre, da cidade de Nova York, grande articulador da unidade da igreja em Nova York e em outras cidades do mundo, além de muitos outros convidados, como a Ana Alzira Nascimento, que serviu a Deus como missionária durante a Guerra Civil lá em Angola, Ronaldo Lidório, que foi plantador de igrejas entre o povo Concomba, lá na África, traduziu o Novo Testamento para a língua do povo, e muitos outros. São mais de 20 convidados. O tema é a igreja do futuro e o futuro da igreja. E sabe qual é o valor do investimento? R$20. E esses R$20 são uma oferta que você dá para nos ajudar a apoiar famílias empobrecidas para que comecem pequenos negócios que vão gerar renda para suas famílias. Famílias que não vão mais depender de cesta básica. Famílias que vão começar seus próprios negócios e assim gerar renda. Em 2 meses, a Missão Aleph já ajudou 49 famílias a saírem da pobreza, a começar em pequenos negócios, iniciativas de geração de renda. Então, esses R$20 são uma oferta. Você participa de um congresso incrível, online, e você ainda está ajudando uma família a sair da pobreza lá no Nordeste. É bênção? E para quem é de São Paulo, no dia 16 de outubro, pela manhã vai ter uma programação especial e à tarde nós vamos ter, no sábado 16 de outubro, o que nós chamamos de polo presencial. É um lugar que recebe a transmissão do congresso, mas tem grupos pequenos, louvor presencial, dinâmicas de aplicação do conteúdo. Vai ser na comunidade batista de Moema. E nós estamos sonhando em ter um pequeno grupo, quem sabe aqui da Penha, lá junto com o pastor Ailton, com o pastor Sidão, dia 16 de outubro, na comunidade batista em Moema. Então, se você quer participar desse momento com vários outros líderes de São Paulo, orar juntos pelo movimento do Evangelho na cidade de São Paulo, pensar juntos sobre ações que podemos fazer, dia 16 de outubro, vamos ter esse encontro especial na comunidade batista de Moema, como parte do Congresso Aleph 2021. De repente você tem aí um smartphone. Quem tem um smartphone aí? Com acesso à internet. Será que você pode estar garantindo sua inscrição no Congresso Aleph agora? Vamos fazer isso? Se você puder, pega o seu smartphone, missaoaleph.org/congresso. Já faz a sua inscrição, que é uma oferta. Pode pagar pelo cartão, pelo Pix, tem várias maneiras aí. E já se inscreve. Já imaginou? Se pudermos sair daqui com várias inscrições feitas, vou dar 1 minuto, 2, para você fazer isso agora. E se você está em casa, um beijo para você. Eu sou especialista de sair daqui da frente da tela. Você pode também fazer a sua inscrição em missaoaleph.org/congresso.
aleph.org/congresso. Uma outra frente são as redes de missão, de ação missionária que a Aleph tem desenvolvido em vários lugares do Brasil, desde o Capão Redondo aqui em São Paulo, até o Alto Sertão do Rio Grande do Norte. O pastor Ailton conheceu várias dessas redes quando esteve conosco. Inclusive, tivemos um encontro com um desses grupos com que a Aleph trabalha, que são plantadores de igrejas rurais. É lindo, você vê o pastor que vem com o carro todo sujo de areia, lá do sítio, chapéu desse tamanho de couro, né? E esses obreiros rurais que a Aleph tem podido apoiar, também obreiros urbanos que servem em lixões, em comunidades empobrecidas. E a terceira frente, que são os projetos missionários de campo. São vários projetos, alguns eu vou partilhar com vocês hoje durante a palavra. Muito obrigado, porque através do apoio e das orações de vocês têm nos ajudado a encorajar centenas de pastores, plantadores de igrejas, missionários, a apoiar centenas de igrejas locais nas áreas mais pobres e a iniciar projetos que estão transformando a vida de famílias nas áreas mais empobrecidas. Muito obrigado por participar conosco dessa obra. Um abraço da missionária Adriele, que ficou em casa, não pôde vir comigo hoje, mas já fiz uma tour aqui na igreja com ela pelo celular, mostrando tudo para ela e até vendo alguns irmãos. Nós amamos vocês, oramos por vocês todos os dias e somos gratos ao Senhor pela parceria que temos tido na missão dele. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 11. Atos 11. Estou vendo, os irmãos podem se inscrevendo aí no congresso. Vai ser lindo chegar lá em casa e ver 30, 40 inscrições aqui da Penha. Já imaginou que coisa linda? Olha aí, tem gente que já se inscreveu. Que bênção. É muito simplesinho o formulário, né? Dá para escrever rapidinho. Ok. missionaleph.org/congresso. Tem um formulário, tem esse material aqui. Coloca na sua Bíblia. Sempre que você abrir a Bíblia, você ora por nós. Senhor, abençoe a equipe que está trabalhando no Congresso Aleph. Abençoe o missionário Leandro. Abençoe a missionária Adriele. Atos 11. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu quero conversar um pouco com vocês essa manhã sobre qual o papel da igreja de Jesus em um tempo de emergência, em um tempo como esse que temos vivido. Nós estamos vivendo, passando pela misericórdia do Senhor, começamos a vislumbrar o fim disso, de uma pandemia global. Uma pandemia que já ceifou mais de 600 mil vidas no nosso país, muitas outras ao redor do mundo, e que tem sido não a pandemia apenas de uma enfermidade, de uma doença chamada Covid-19, mas também uma pandemia do luto, uma pandemia do medo, uma pandemia da solidão. Pesquisas mostram que o povo brasileiro, dentre todos os povos do mundo pesquisados, é o povo que hoje, nesse momento, se sente mais solitário. Uma pandemia de problemas emocionais. Os pesquisadores e estudiosos afirmam que, conquanto haja um grande esforço para promover cura, vacina, tratamento contra a Covid-19, os efeitos colaterais emocionais não estão recebendo a mesma atenção e após pandemia vai ser marcada muito por esse efeito represado, emocional, psicológico, de todo esse tempo que temos vivido. Uma pandemia da fome. 19 milhões de pessoas no Brasil não sabem o que vão comer amanhã. Estão numa situação de insegurança alimentar. Como a igreja deve agir em uma ocasião como essa? Eu tenho apenas 38 anos. Meus pais, meus avós e eu, a minha geração, não soubemos o que significa viver em um tempo de pandemia. Muito menos o que significa ser igreja em tempo de pandemia ou de pós-pandemia. A última pandemia global aconteceu há 100 anos. Mas embora pandemias não sejam algo novo,
para nós pode ser algo novo, mas não é algo novo na história da igreja. Ao longo da história da igreja, a igreja de Jesus se deparou com várias pandemias. Ainda no século II, a igreja primitiva se deparou com uma pandemia que durou mais de 100 anos. Já imaginou, Sidão? A gente está aperreado porque faz o quê? Menos de 2 anos. Quem já viu o filme de Gladiador Romano aqui? Aqueles filmes bem antigos. Olha aí, todo mundo. Aqueles em preto e branco, quem já viu? Confessionário. Olha aí os irmãos, levantando a mão, entregando a idade, né? Você que está em casa também, certamente deve ter assistido já. É impensável que o gladiador romano, herói da cultura romana, poupasse, por misericórdia, um oponente na arena. Quanto mais cruel era o gladiador romano, mais popular. A cultura romana valorizava a crueldade e não a compaixão. Compaixão era considerado fraqueza. Por isso, quando a pandemia se abateu sobre o Império Romano, os ricos, os que podiam fazer isso, tinham mais poder aquisitivo, foram embora das cidades. Porque eles acreditavam que a razão para a pandemia era o ar poluído das cidades. Os que tinham menos poder aquisitivo ficavam nas cidades e eram contaminados pelo vírus. Quem também ficava na cidade era a igreja de Jesus. E se alguém era contaminado pelo vírus e era abandonado para morrer, mesmo que fosse um pai, uma mãe, um sobrinho, rapidamente ele encontrava uma pequena família de cristãos que os levavam para a sua casa e que cuidavam dele, mesmo colocando a própria vida em perigo. Aquela geração, meus irmãos, havia sido discipulada pelos pais da igreja, que foram, por sua vez, discipulados pelos apóstolos. Por isso, aquela geração tinha muito fresca na sua memória a lembrança da ressurreição de Jesus. Por isso, eles não temiam a morte, porque eles sabiam que se Jesus ressuscitou, a morte não tem a palavra definitiva. O mundo jamais havia visto isso antes. Ainda hoje, quem é da área de saúde aqui, sabe? Ainda hoje o trabalho de uma enfermeira é manter o paciente hidratado, manter o paciente alimentado, manter o paciente nutrido, coberto. Era isso que os cristãos primitivos faziam. E se 4 pessoas eram contaminadas e uma ficava viva, ela era tão tremendamente impactada pelo amor desse povo que cuidou dela quando a própria família o abandonou, que dizia: que Deus é esse? Que diferente dos deuses do panteão romano, que exigem sacrifícios, Ele entregou o seu filho para morrer por mim. Por graça. Que povo é esse que, colocando a própria vida em perigo, cuidou de mim, quando todo mundo me abandonou? Eu quero servir a esse Deus. Eu quero fazer parte desse povo. Quando a pandemia começou, percentualmente a igreja era um traço da população do Império Romano. Porém, quando a pandemia terminou, a igreja era 65% da população de todo o Império Romano. A igreja de Jesus ganhou mais da metade do Império Romano para Cristo. Não através de métodos mágicos de crescimento explosivo, mas através da fidelidade, do amor e da compaixão.
da encarnação do Evangelho. E ela mudou a cosmovisão de um império. Provou para o Império Romano que a verdadeira força não se encontra na crueldade. A verdadeira força se encontra na compaixão. No século XV, a Europa enfrentou a pandemia da peste negra. Já ouviu falar sobre essa pandemia? Quantos já ouviram falar? Um grande número de pessoas morreu na Europa em decorrência da peste negra. Também no século XV, um monge agostiniano abre a Bíblia, na carta aos Romanos, e ele vê o apóstolo Paulo citando o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. E esse versículo explode no coração de Martinho Lutero. E ele desencadeia um movimento que se tornaria conhecido como Reforma Protestante. Esse movimento transforma nações inteiras da Europa. E hoje eu estou pregando em português, eu estou lendo uma Bíblia em português, eu não estou virado para a parede, estou virado para vocês. Tudo porque um homem foi usado por Deus para redescobrir nas Escrituras o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Aliás, uma das suas 95 teses diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Ele transformou o lugar em que ele morava em um hospital improvisado para cuidar dos enfermos durante a peste negra. No início do século XX, os soldados estão voltando. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Eles estão voltando com marcas nos seus corpos, alguns sem membros, alguns cegos de um olho, surdos, com lembranças horríveis, mas também trazem, além das marcas da guerra, o vírus terrível da gripe, que iria ocasionar a pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1920. Em termos de mortandade, eu acho muito difícil que a Covid consiga se equiparar ao que foi a gripe espanhola. Porque devemos lembrar que, embora números absolutos, os números de morte já estejam chegando perto um do outro, em termos proporcionais, a população daquela época era bem menor que a de hoje. Foi terrível a pandemia da gripe espanhola. Mas sabe o que também acontecia mais ou menos naquele período? O início do movimento pentecostal. Um grupo de crentes estão orando ao Senhor Jesus na rua Azusa, nos Estados Unidos. E o Espírito Santo faz uma visitação a esse grupo tão poderosa. Aquele mini movimento liderado por um pastor negro, Seymour. E hoje, 100 anos depois, a maior parte da igreja global é pentecostal. E parece que em tempos de emergência, Deus está sempre propondo à igreja algo novo. Chamando a igreja para viver algo poderosamente novo. Então, como devemos enxergar esse tempo de pandemia? Eu tenho dito, meus irmãos, e eu acredito que nós devemos enxergar esse tempo, quem sabe de pós-pandemia, já mais à frente, ou de pandemia que ainda estamos enfrentando, como um tempo de missão, como um campo missionário. O missionário não escolhe para onde ele é enviado pelo Senhor, mas ele vai em humilde e alegre obediência. O texto de Atos 11 nos mostra o testemunho da igreja de Antioquia da Assíria, em um tempo muito similar àquele que vivemos hoje. Quem sabe, olhando para o testemunho dessa igreja, essa manhã, nós possamos ser desafiados pelo Senhor a viver algo bom e poderosamente novo nos tempos em que vivemos.
Vamos ler juntos Atos 11, 25 a 30. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. É a tua palavra, Senhor. E só tu pode nos dá-la. Que haja luz e fogo nessa manhã. Luz na mente e fogo no coração. Fala conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Aqui nós encontramos o testemunho de uma igreja reconhecida pelos estudiosos do Novo Testamento como uma igreja saudável. Não existe igreja perfeita, mas existe igreja saudável. E esta igreja é reconhecida como um modelo bíblico de igreja saudável, de igreja missional, que entende a missão como a sua própria natureza. Essa igreja nasceu na cidade de Antioquia da Síria. E se você ler os versículos anteriores, você vai encontrar várias marcas de saúde e de maturidade na história e na jornada dessa igreja. A maneira madura com que ela lida com o sofrimento, a sua liderança íntegra, a pujança, a alegria, o dinamismo. Tanto é que o texto bíblico diz que era possível ver a graça de Deus operando na vida e ministério dessa igreja. Aqui nós encontramos a formação da equipe pastoral da igreja de Antioquia. Barnabé vai à procura de Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo. E com ele forma a primeira equipe pastoral da igreja de Antioquia da Síria. Mas à frente, em Atos 13, nós vamos notar que essa equipe pastoral cresceu de 2 para 5. Aqui nós vemos os primeiros dias do ministério de Paulo como pastor de uma igreja local. O apóstolo Paulo, na verdade, como co-pastor de Barnabé. E aqui nós encontramos no versículo 25 e 26 uma fotografia do ministério pastoral desenvolvido por Barnabé e por Paulo nesta igreja nos seus primeiros dias. O texto bíblico diz que Saulo e Barnabé se reuniram durante um ano inteiro com essa igreja, pregando o evangelho, discipulando pessoas, acompanhando pessoas. Essa igreja era marcada, meus irmãos, por um púlpito fiel, por ensino maduro e profundo das Escrituras, por teologia saudável. O texto bíblico diz que Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Esta igreja valoriza o ensino, valoriza a doutrina, valoriza o estudo, valoriza o discipulado. E como resultado disso,
O texto bíblico nos diz, no versículo 26, que na cidade de Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. As pessoas da cidade olhavam para essa igreja e viam que eles eram tão parecidos com Cristo que eles pregavam, porque eles falavam de uma vida de amor e viviam uma vida de amor. Falavam de um Cristo que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eles viviam e serviam e davam a sua vida em resgate de muitos. Havia uma coerência entre o que essa igreja pregava, ensinava e vivia. Teologia para eles não era apenas para ser professada, teologia para eles era para ser vivida. Eles tinham ortodoxia, boa doutrina, mas eles também tinham ortopraxia, prática saudável, condizente com a doutrina. A igreja precisa de boa doutrina, mas a igreja precisa de vida coerente com a doutrina que ela professa. Não há uma oposição entre a profundidade bíblica e o discipulado e o engajamento missional com as necessidades do mundo, não. Uma coisa deve impulsionar a outra. Essa igreja é equilibrada. Ela está enraizada em uma boa doutrina. E essa boa doutrina impulsiona para uma vida de serviço, de evangelismo, de engajamento com as necessidades físicas e sociais das pessoas. Que bendito apelido, cristãos, que quer dizer pequenos cristos. A pergunta que eu faço para você é: será que no nosso lugar de trabalho, na escola, na universidade, nos lugares em que a gente frequenta, as pessoas podem olhar para a gente e podem dizer: ela é tão compassiva, tão amorosa, tem uma vida íntegra, ela realmente se preocupa comigo de uma forma especial, realmente ele se parece com Jesus. Será que as pessoas podem olhar para nós e chegar a essa conclusão? Ele é um cristão. Pensando bem, ela é uma cristã. Um pequeno Cristo. Porque se parece com Jesus. E aqui o evangelista Lucas, que é o autor do livro de Atos, nos dá 2 estudos de caso, a gente vai estudar apenas um deles hoje, que demonstram como se parece, ou como funciona uma igreja que se parece com Jesus. Quantos aqui desejam ser uma igreja assim? Me parece, meus irmãos, que se nós queremos ser uma igreja que cumpra a missão de Deus na pós-pandemia, a gente precisa ter não a cara de um líder carismático ou da nossa denominação apenas. A gente precisa ter a cara de Jesus. A igreja precisa se parecer com Jesus. Sabe aquela acusação que fizeram com Pedro? Pedro estava ali um pouco confuso na crucificação, mas falam: você fala, você anda de um jeito que denuncia, você é um deles. Sabe, esse bom perfume de Cristo, que evidencia aonde nós vamos, que nós pertencemos ao Cordeiro. A igreja precisa ter a cara de Jesus. 3 características de uma igreja que tem a cara de Jesus em um tempo de emergência. A primeira característica e que me chama a atenção é que naqueles dias alguns pregadores itinerantes desceram de Jerusalém para Antioquia, mais ou menos como eu fiz saindo de Natal para São Paulo, para estar com vocês. E eu imagino que aqueles irmãos foram também ali para um culto festivo, para um momento de celebração, para um momento de louvor a Deus. E no meio desse culto,
Ágabo se levanta e pelo Espírito, versículo 28, pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E o evangelista Lucas confirma que isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio, aproximadamente década de 50 do primeiro século. Há inclusive mais de uma fonte extra-bíblica que confirma a existência dessa fome. E uma grande fome, meus irmãos, é muito parecida com a pandemia. O meu estado, em 2020, infelizmente, teve a Covid-19 como a principal causa de mortes. Mas sabe o que superou, o que ganhou da Covid-19 no passado? Sabe o que foi? A seca. O Rio Grande do Norte teve secas terríveis, que levaram muitas pessoas à morte, pessoas, gado, comunidades inteiras à falência. Uma grande fome é um tempo de mortandade, é um tempo de desespero, é um tempo de fragilidade emocional, muito similar a uma pandemia. Uma grande fome é um tempo de emergência, muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que me chama a atenção para essa igreja é que ela recebe de Deus capacidade de agir antes que o problema aconteça. Ela recebe de Deus visão antecipatória, possibilidade de estar na linha de frente, possibilidade de responder rapidamente ao problema, de uma forma antenada com a realidade, porque essa igreja está atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Um colega missionário foi a Ruanda, uma nação que sofreu um terrível genocídio em 94. Assista ao filme Hotel Ruanda. Você vai entender do que eu estou falando. 2 milhões de mortos em 2 meses. Os observadores internacionais disseram para ele assim: estava na cara que isso ia acontecer. Sabe quem é que não percebeu? Vocês, a igreja. E sabe por que isso é sério? Porque 90% da população de Ruanda se dizia cristã, nascida de novo. Mas a igreja não percebeu o que estava por vir. Foi pega de surpresa pelo genocídio. Em 2008, Faryed Zakaria, repórter da CNN, dizia em rede nacional nos Estados Unidos que era um grande desafio da humanidade nos próximos anos seria a necessidade de se preparar para enfrentar uma pandemia de natureza respiratória muito parecida com aquilo que temos hoje, chamado novo coronavírus, Covid-19. Aliás, desde o surto de SARS, que é síndrome de deficiência respiratória aguda, na China, esse surto foi contido na China. Ou o surto de Ebola, que foi contido na África. Os epidemiologistas do mundo já alertavam para a possibilidade de uma pandemia global. Não foi só os observadores internacionais que não foram pegos de surpresa pelo genocídio em Ruanda, não foi só o Faryed Zakaria ou os epidemiologistas que não foram pegos de surpresa pela Covid-19. Sabe quem também não foi pego de surpresa pela Covid-19, nem pelo genocídio em Ruanda? Jesus Cristo! A Covid-19 não pegou Jesus de surpresa. Mas a minha pergunta para vocês hoje, igreja, é por que nós continuamos sendo surpreendidos por aquilo que não surpreende ao nosso Deus? Por que nós continuamos sendo surpreendidos por aquilo que não surpreende o Senhor, se nós temos uma relação pessoal e viva com o Senhor do universo?
Talvez uma das razões é que nós estamos correndo tanto antes de tudo isso acontecer, antes de precisarmos parar ou alterar grande parte dos nossos projetos. A gente estava correndo tanto. E às vezes eu me pego dizendo isso e eu pergunto, irmão, como é que você está? Eu escuto, correria, missionário. Aqui em São Paulo é uma correria. A gente se orgulha de dizer isso, né? Correria, correria, correria. Mas quem está correndo não escuta. A pressa é inimiga da percepção. Essa é a razão de termos tantos acidentes automobilísticos. A pressa é inimiga da percepção. Quem está correndo não tem tempo nem disposição para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é tão importante que nós somos alertados repetidas vezes no livro de Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja está disposta a ouvir. Se você ler Atos 13, você vai encontrar essa igreja orando e jejuando, e o Espírito Santo fala com ela e diz, mande Barnabé e Saulo para a obra missionária. Eles não discutem com o Espírito Santo, eles impõem as mãos e enviam. Ela está disposta a escutar. Ela está atenta à voz do Espírito. Talvez antes disso tudo acontecer, a gente estava tão envolvido nos nossos eventos, programações, atividades, tarefas profissionais, tarefas educacionais, sonhos familiares, agendas lotadas, que a gente quase não tinha tempo para parar e para escutar. Os pais do deserto, que foram para o deserto quando a igreja se aliou ao Império Romano, no IV século, criaram um modo de oração que eles chamam de Lectio Divina. Quem já ouviu falar da Lectio Divina? Sabe o que é a Lectio Divina? Calar, silenciar e ler a palavra para o seu próprio coração. Atento ao que Deus quer falar com você. Quando você percebe o que Deus quer te mostrar na palavra, você anota e você escreve uma oração em resposta a isso. Será que você pode tentar isso essa semana? Qual foi a última vez que você passou 5 minutos em silêncio na presença de Jesus? Silêncio total. Quem não escuta, quem está correndo não escuta. Para escutar você precisa parar e silenciar. Quem já ouviu a voz de Deus aqui sabe que Deus fala bem baixinho. E o alerta do apóstolo Paulo para que a gente não apague o Espírito tem a ver com o fato de que quando o Espírito Santo fala com a gente e a gente não percebe, isso acontece sucessivas vezes, é possível que a gente perca a capacidade de ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez a maior decisão que você pode tomar agora, rumando para uma pós-pandemia e dizer, eu não vou voltar àquele ritmo maluco. Se você voltou, eu não vou continuar assim. Eu vou estabelecer um tempo devocional diário com Deus. Ah, missionário, eu acordo cedo, eu tenho que começar cedo no trabalho. Durma mais cedo. Ou ache um horário durante o dia que você pode fazer isso. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. Porque se ela não ouvir a voz de Deus, ela vai ouvir outras vozes. E a única voz que deve nos conduzir é a voz do Espírito Santo. Segunda marca que eu percebo nessa igreja é que aqui o Espírito Santo está falando com a igreja. Veja, o Espírito Santo está falando com a igreja sobre uma necessidade física e social. Ele não está falando que vai abençoar o irmão com um carro,
que vai abençoar a irmã com a casa. Não. O Espírito Santo está falando sobre fome. E ele está impulsionando a igreja a se conectar com a necessidade física e social das pessoas. Isso porque o Espírito Santo é o Espírito missionário. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja barulhenta. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja compassiva. O Espírito Santo quer nos conectar com a dor do outro. Em Atos 2, eles estão reunidos em um lugar fechado, mas quando o Espírito Santo vem, eles saem para se conectar com a necessidade de salvação de um grande número de pessoas que estavam na cidade em decorrência da festa de Pentecostes. E porque eles saem no poder do Espírito, 3.000 pessoas se encontram com Jesus naquele dia. O Espírito Santo quer nos conectar com a necessidade da cidade, com a necessidade da comunidade, com a necessidade das pessoas. A gente estava em uma ação de entrega de cestas básicas. E naquela comunidade nós tínhamos 30 famílias cadastradas. E a gente só podia entregar exatamente 30 cestas básicas para as 30 famílias. E nós íamos às casas das famílias, já separadamente. E uma senhora nos abordou, uma senhora baixinha, e ela dizia: olha, eu estou precisando, por favor, olha, cestas básicas grandes, assim que daria para umas 3 semanas, maiores do que ela quase. E ela dizia: estou precisando, por favor, me inclua, me coloque, me insira. E aí a equipe dizia muito amorosamente: senhora, perdão, nós estamos apenas atendendo as pessoas cadastradas. Não tem como incluir mais ninguém. E ela dizia: tá bom, eu entendi, mas quando a gente virava a esquina, quando nós íamos dobrando a esquina, quem é que estava lá? Quem é que estava lá? A senhorinha baixinha. E ela dizia: por favor, dê um jeito aí, me bota aí, me inclua. E a equipe mais uma vez dizia: senhora, desculpe, e explicava, mas ela entendia. Mas quando a turma virava a esquina de novo, quem estava lá, quem estava lá, quem estava lá? A senhorinha baixinha. E aí, no final, alguém se mudou, sobrou cesta básica, nós demos uma cesta básica para ela. E ela pediu para gravar um testemunho. Quando nós ligamos a câmera, essa mulher começou a chorar. E ela disse: eu estava desesperada, porque amanhã eu não sabia o que ia comer. A última comida que nós íamos comer aqui em casa só tinha para hoje. E amanhã eu não tinha o que dar para os meus filhos, nem para os meus netos. Mas Jesus mandou a provisão. E ela apontava para aquela cesta básica quase do tamanho dela. Jesus mandou a provisão. Engraçado. Alguns acham que entregar uma cesta básica não é espiritual. Para aquela mulher, meus irmãos, receber aquela cesta básica naquela manhã foi algo extremamente espiritual. O Espírito Santo quer nos conectar com a necessidade das pessoas. Quer nos fazer uma igreja mais sensível. E essa igreja, em terceiro lugar, responde com atitudes de obediência. Com atitudes de obediência. Ela faz a si mesma 3 perguntas. Que creio eu são as 3 perguntas que devemos fazer se queremos ser uma igreja fiel no tempo de pandemia. Primeira pergunta, versículo 29. O que nós podemos fazer? Será que você pode perguntar isso para o seu irmão aí, ao seu lado? Pergunta para ele. Responde para ele agora. Então, e aí, o que nós podemos fazer? Essa igreja, meus irmãos, se faz essa pergunta. Ela quer ouvir a voz do Espírito, mas ela quer obedecer. Ela se pergunta o que nós podemos fazer. E eles chegam a uma conclusão. Versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades,
decidiram providenciar ajuda, cada um segundo a sua possibilidade. Ano passado, em março, quando nós vimos o nosso bairro fechado, bairro do Felipe Camarão, que já foi o bairro mais violento e empobrecido de Natal, um grande bairro, o pastor Ailton conheceu, em que nós vivemos hoje, como missionários, estamos ali baseados. Quando vimos aquela comunidade fechada por causa da pandemia, e todo mundo ali, grande parte, quase todo mundo depende de trabalho informal. Vende o almoço para comprar o jantar. Muitos vivem em barracos precários e vivem de catar recicláveis no lixão. O acesso ao lixão foi fechado por causa da pandemia. Quando a gente viu tanta gente passando fome, desesperada, fizemos essa pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor nos moveu a iniciar um projeto chamado Compaixão. E nós queríamos atender na primeira semana 180 famílias com cestas básicas e kits de higiene, para provê-las durante aqueles dias difíceis com alimentos e ajudá-las também a fazer a prevenção contra o coronavírus. Fizemos uma campanha grande, intensa, na primeira semana. E ao fim da semana conseguimos, menos de 50 cestas básicas. Kit de higiene foi um pouquinho mais, 60 e poucos. Já teve um alvo que você não conseguiu atingir nem a metade, nem um terço? Como é que você fica? Como é que você fica? A gente ficou assim. E aí a gente foi conversar com um amigo querido, ele disse algo muito especial: faça o que vocês podem com o que vocês têm, cada um segundo a sua possibilidade. E nós fizemos um recorte dentre as 180 famílias e selecionamos 40 e poucas para cesta básica, 60 e poucas para kit de higiene, entregamos e continuamos a campanha. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Eu recebi uma ligação de uma irmã costureira que disse: missionário, eu sou do grupo de risco. Na época nem se sonhava em vacina. E eu não posso sair de casa. Mas eu tive uma ideia: eu vou costurar máscara. E vou chamar outras costureiras e também vamos costurar. E olha, a gente vai trocar aqui no condomínio, já falei com o síndico, vamos trocar máscara por cesta básica e vamos trocar máscara por item de higiene. Alimento e item de higiene. Excelente. A irmã desligou o telefone. 3 ou 4 dias depois, a irmã me liga: pode vir buscar, missionário. Eu pensei assim: 2 quilos de feijão, 3 quilos de arroz, uma água sanitária, um pacote de café. Aí a gente foi lá no carrinho, né, para não decepcionar a irmã. Chegamos lá. Gente, qual não foi a nossa surpresa ao perceber que aquela irmã, trocando máscara por alimento e item de higiene, reuniu centenas de quilos de alimentos, muitos itens de higiene, quase que a gente não conseguia entrar dentro do carro. Aleluia! Cada um segundo a sua possibilidade. No atual momento que eu falo com vocês, nós temos 1.600 famílias cadastradas. E nós já rompemos a barreira das 3.000 cestas básicas entregues. 3.200 na verdade. Mais de 2.500 kits de higiene. Mais de 1.100 unidades de proteína. E aí vai. Deus tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando a gente pergunta a Deus o que nós podemos fazer, e o Senhor nos guia e nós fazemos, Ele vai prover tudo o que nós precisamos para continuar caminhando. E vocês têm feito parte dessa provisão. Segunda pergunta. Olha aí para o seu vizinho, pergunta para ele: quem está sofrendo mais? Eles perguntam isso e eles chegam à conclusão, aqui no versículo 29, que são os irmãos que viviam na Judéia.
Porque eles eram mais empobrecidos e eles também sofriam perseguição. Então eles decidem servir os irmãos que viviam na Judéia. Essa pergunta, em primeiro lugar, é muito importante, porque ninguém pode ser tudo para todos, mas todos podem ser alguma coisa para alguém. Ninguém pode fazer tudo para todos, mas todos podem fazer alguma coisa por alguém. E essa pergunta também, em segundo lugar, é perigosa. Porque se você fechar os olhos e disser, Senhor, me mostra quem está sofrendo mais, pode ser que quando você abrir os olhos, uma pessoa vulnerável, empobrecida, necessitada, vai estar bem do seu lado. A gente se fez também essa pergunta. A gente começou a encontrar quem estava sofrendo mais. Primeiro, as comunidades que vivem em barracos. Comunidade de Algabenário, 120 famílias, cerca de 600 pessoas morando em barracos de 5 por 5, sem água encanada. Pastor Ailton entrou em vários deles. Oito pessoas dentro de um barraco. Se uma delas pega Covid, irmão, acabou, todo mundo pega. Nós tomamos uma decisão, a gente vai ajudar essa comunidade a caminhar com ela durante todo o tempo de emergência. Levando alimento, levando item de higiene, fizemos campanha de conscientização para ajudar eles como fazer a prevenção da Covid. Botamos uma pia móvel lá para eles lavarem as mãos, já que lá não tinha água encanada. Foram toneladas e toneladas de alimentos para essa comunidade, de item de higiene, campanhas de orientação, trabalho. 7, 9 meses de pandemia, eu perguntei assim, tive a ideia de perguntar, quem é que teve Covid já? Ninguém. Em 9 meses de pandemia, ninguém naquela comunidade tinha testado positivo para a Covid. Meus irmãos, para mim, esse é um milagre tão grande quanto Jesus curar um cego ou um paralítico. Hoje houveram pouquíssimos casos até hoje. E eu perguntei por quê? Por causa do trabalho que vocês têm feito. Suprindo a gente com pia móvel, suprindo a gente com alimento, dando orientação. A gente achava que a orientação era a coisa menos importante, foi o que eles mais destacaram, ensinando a gente como fazer a prevenção, dando item de higiene, álcool gel, sabão. Encontramos Dona Josefa, vivendo há 40 anos num barraco, África. Não só ela, várias outras pessoas, Dona Maria e outras. Um barraco muito precário, sem água encanada, sem banheiro. O teto do barraco é cheio de buracos. A linha, a coluna que deveria segurar o barraco está solta. Você faz assim com ela, ó. Pela graça do Senhor e pela generosidade de vocês, já temos 15%. A gente vai levantar a casa da Dona Josefa. E vamos fazer um culto lindo lá para inaugurar. Encontramos as crianças sem aula, sem acesso à educação. E aí nós criamos as bolsas de esperança. Sabe o que é, irmãos, a bolsa de esperança? É uma bolsa com material pedagógico de qualidade. Material bíblico, para suprir crianças com esses itens, enquanto elas não têm acesso à escola, nem à igreja, nem a projeto social. Tentar minorar, diminuir esse impacto. Imagina o que é você passar uma quarentena dentro de um barraco de 4x4 sem água encanada. Se coloca no lugar de uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos. A bolsa de esperança, irmão, é tão grande que tem foto que parece que é a bolsa que está segurando a criança, ao invés da criança segurar a bolsa. Recheada de material pedagógico e bíblico, com toda uma estratégia para alcançar essas crianças. Começamos com algumas pequenas crianças, e nesse momento que eu falo com vocês, Deus nos deu a condição de alcançar mais de 700 meninos e meninas com bolsas de esperança. Deus quer nos conectar com as necessidades das pessoas. E a terceira pergunta é: quem vai? Eles se fazem, meus irmãos, essa pergunta: quem vai? E essa pergunta é respondida de 2 maneiras. Toda a igreja decide ir, ofertando. Cada um segundo a sua
Talvez uma boa parte da igreja não pudesse ir até a Judéia, mas eles podiam ajudar, eles podiam ofertar, eles podiam orar, eles podiam se envolver, eles podiam ajudar a preparar tudo. E Paulo e Barnabé, que eram os pastores da igreja com coração missionário, disseram: nós vamos. É na Judéia que as pessoas estão sofrendo, nós vamos para a Judéia. Toda aquela igreja decide se tornar um instrumento nas mãos do Espírito Santo para transformar e impactar a vida de pessoas na Judéia que estão sofrendo. A pergunta também continua sendo feita pelo Espírito Santo para mim e para você: quem vai? Quem vai se envolver com as necessidades daqueles que estão na Judéia? Tanto na Judéia do Nordeste, lá onde nós estamos, como na Judéia de São Paulo. Quem vai? Que a sua resposta possa ser: eis-me aqui. Porque essa pandemia vai terminar e o seu filho, o seu neto, vai estudar na escola que houve uma pandemia no ano de 2020, 2021, e ele vai te perguntar: pai, vô, vó, mãe, aonde você estava quando crianças estavam sem aula no sertão? Aonde você estava quando moradores de rua estavam morrendo de frio? Aonde você estava quando famílias estavam passando fome? Aonde você estava quando pessoas estavam desesperadas, solitárias? Aonde você estava? Que a sua resposta possa ser repleta de histórias lindas, de como você reconstruiu vidas, de como você impactou pessoas através de pequenos gestos de amor que lhe caracterizam como alguém que é parecido com o Cordeiro. E que essa possa ser uma semana missionária na sua vida. Que você possa sair daqui se fazendo, meus irmãos, essas 3 perguntas. Que eu posso fazer? Quem está precisando mais? E que a terceira pergunta já possa ser uma resposta: eis-me aqui, Senhor. Me usa.